A luz da tocha pisca nas paredes de pedra de uma oficina de embalsamamento na antiga Mênfis. O ar é denso com resina de cedro, sal de natrão picante e algo mais velho e escuro que permeia tudo. Há um corpo sobre a mesa à frente deles, e os homens que trabalham ao redor não estão realizando um enterro adequado. Eles estão executando um ato de salvação. Os antigos egípcios não apenas descartavam seus mortos. Eles acreditavam que o corpo físico era o ponto de ancoragem constante da alma. Sem ele, o espírito desfez-se em nada, preservando-se intacto. A eternidade foi derrotada. Essa convicção os impulsionou a criar um dos sistemas de preservação mais sofisticados do mundo antigo. Por séculos, acreditamos que compreendíamos isso. Textos, pinturas em tumbas e relatos de historiadores antigos nos forneceram o esboço. No entanto, a verdade química, a ciência precisa de como e por que funcionou, permaneceu inacessível até agora, pois a análise forense moderna realizou algo notável. Isso nos forneceu evidências. Para compreender por que os antigos egípcios criaram um dos sistemas de preservação mais elaborados da história, é necessário primeiro entender o que eles acreditavam estar em jogo. Isso não foi emoção. Não se fazia em nome da tradição. Foi uma teologia com consequências, específica, aterrorizante e duradoura. Para os antigos egípcios, a morte não era vista como um fim. Eles enxergaram isso como um limiar, uma pausa passageira entre uma forma de existência e a seguinte. No entanto, ultrapassar esse limite requer condições específicas. O mais essencial dessas condições era esse: o corpo físico precisou resistir. Compreender o espírito humano não foi uma tarefa simples. Eles separaram em componentes diferentes, cada um com sua própria natureza e demandas. O Ka foi a força vital, a energia que deu vida ao corpo durante a existência e que precisa retornar a ele após a morte. O Ba estava mais perto do que poderíamos considerar uma personalidade ou identidade própria, sendo capaz de se mover e sair do túmulo, mas sempre necessitando de um exame físico para retornar. O Akh representava o espírito glorificado transformado, capaz de atingir a verdadeira imortalidade, porém apenas se o Ca e o Ba continuassem ancorados em uma forma física preservada. Remova essa âncora, deixe que o corpo se decomponha, e toda a estrutura espiritual desmoronou. A alma não se tornou simplesmente mais fraca, foi perdido de forma permanente. Essa foi a lógica que governou uma civilização inteira por mais de 3.000 anos. Cada sepultura erguida, cada ritual executado, cada feitiço gravado nas paredes de todas as câmaras mortuárias estava fundamentado nesta única crença: o corpo não deve se decompor. O conceito de Maio estava entrelaçado em tudo isso. Mayat, frequentemente traduzido como verdade ou justiça, se referia a uma ordem cósmica, o princípio invisível responsável por manter o universo em sua forma adequada e arranjo funcional. Um enterro apropriado e a preservação adequada do corpo eram atos de participação nessa ordem. Manteve as coisas corretas. Um corpo deixado para decompor não era apenas uma tragédia familiar. Foi uma pequena ruptura no tecido do próprio cosmos. Agora, reflita sobre o que isso implica para aqueles responsáveis por preveni-lo. Os embalsamadores do Egito Antigo não eram apenas artesãos. Eles foram a última barreira entre uma alma humana e o esquecimento. A pressão aplicada aos seus métodos, seus materiais e sua precisão era total. O fracasso não representou um retrocesso na carreira. Foi um cósmico. Além disso, apesar de toda a documentação remanescente, como as pinturas do túmulo que retratam o processo, textos antigos que o descrevem e relatos de historiadores estrangeiros que o testemunharam, um aspecto teimosamente e frustrantemente permanece obscuro. Nós já conhecíamos os passos, estávamos familiarizados com os rituais. No entanto, o conhecimento preciso da química, que entendia quais materiais foram escolhidos e exatamente por que funcionaram em um nível molecular, morreu com o próprio embalsamador. Isso é o vazio que a ciência moderna agora preenche, e o que ele descobriu do outro lado é mais sofisticado, intencional e extraordinário do que qualquer um poderia ter imaginado. Por gerações, nosso conhecimento sobre a mumificação provinha de duas fontes principais: os depoimentos de pessoas externas que presenciaram ou descreveram o processo, bem como
as evidências deixadas nas tumbas. Em conjunto, eles nos forneceram uma estrutura, uma sequência de etapas, um conjunto de materiais e uma visão abrangente de um processo extremamente complexo. O que eles não puderam nos fornecer foi a química abaixo dele. Porém, antes de abordarmos o que é ciência revelada, precisamos compreender exatamente o que essa estrutura abrigava. Isso porque o processo, mesmo sem os segredos moleculares, é impressionante. A lavagem foi o primeiro passo. O corpo foi limpo em uma solução de água e sal natrão, um procedimento tanto prático quanto cerimonial, realizado para purificar a forma física antes do início do processo de preservação. Então veio o passo que intrigou os observadores por séculos: a remoção do cérebro. Um instrumento de gancho longo era introduzido pela narina com o propósito de romper o tecido cerebral, que era então drenado e descartado, sem qualquer preservação ou honra, simplesmente eliminado. Isso parece quase bárbaro para os padrões modernos. Porém, para os egípcios, fazia total sentido. Na sua concepção, o cérebro não era o centro da inteligência ou da identidade. Era irrelevante, talvez apenas um tecido resfriando o sangue. O coração, por outro lado, era uma questão totalmente distinta. Permaneceu no corpo de forma meticulosamente inalterada, pois o coração, na teologia egípcia, era o centro de tudo que era importante: memória, emoção, identidade moral e o peso acumulado das escolhas feitas ao longo da vida. Na sala do julgamento, seria considerado o castigo para Mat. Tinha que comparecer, precisava permanecer intacto. Os órgãos remanescentes foram retirados por meio de uma incisão cuidadosa na lateral esquerda do abdômen. Fígado, pulmões, estômago e intestinos foram removidos e colocados em um dos 4 potes canópicos. Cada frasco foi colocado sob a proteção de um dos 4 filhos de Horus. E Midi, com sua tampa de cabeça humana, armazenava o fígado. Hop, o babuíno, resguardava os pulmões. Dua Mutif, o chacal, observava o estômago. Keba Senuf, o falcão, carregou os intestinos. Isso não foi aleatório. Na ordem eterna do túmulo, cada órgão possuía um guardião, uma embarcação e um local específico. Em seguida, a cavidade corporal vazia foi preenchida com mirra, cássia e especiarias aromáticas, costurada, e o corpo foi enterrado externamente em natrão por um período de até 70 dias. Depois desse intervalo, a aparência enrugada e ressecada foi recuperada. Para restaurar a forma original do corpo, foram utilizados serragem e linho. A pele estava engordurada. Óleos artificiais foram substituídos. Uma peruca posicionada, resina aplicada em toda a superfície. Então, o processo de embalsamamento começava, com camadas de bandagem de linho sendo aplicadas, às vezes totalizando centenas de metros, antes que uma máscara facial esculpida fosse colocada sobre a cabeça e o corpo fosse selado em seu caixão. Esse era o método antigo, conforme descreveram as fontes: minucioso, intencional e claramente aprimorado ao longo de séculos de prática. E, mesmo assim, levantou mais perguntas do que respondeu. Os textos nos forneceram a estrutura. O que eles não podiam nos oferecer era a carne, com base em todos os detalhes preservados no túmulo, como inscrições, papiros e relatos de antigos historiadores. Os verdadeiros praticantes da mumificação não deixaram quase nada documentado. Heródoto, o historiador grego do século V a.C., cuja obra permanece como uma de nossas fontes mais referenciadas, era considerado um estranho, um curioso, um inteligente estranho, mas ainda assim, um estranho. Ele relatou tanto o que presenciou quanto o que lhe foi comunicado. Ele não conseguia descrever o que não lhe foi apresentado. E o embalsamador, atuando dentro de uma tradição de proximidade, o conhecimento profissional foi mantido apenas até certo ponto. Os textos egípcios nunca foram considerados manuais técnicos. Eles eram registros de natureza religiosa. Eles te disseram o que os deuses demandavam. Eles não informam a quantidade de natrão necessária para desidratar completamente um corpo humano.
Eles não detalharam de qual resina, de qual árvore, como foi processada e em qual etapa foi aplicada. Os homens que conheciam esses detalhes os adquiriram por meio do aprendizado, transmitindo o conhecimento de boca a ouvido ao longo das gerações, e levaram-no consigo quando faleceram. Então, havia perguntas acumuladas, e algumas delas eram profundamente perturbadoras. Por que certas múmias conseguiram sobreviver por 4.000 anos em estado quase perfeito, enquanto outras do mesmo período e região, enterradas sob condições aparentemente similares, desmoronaram quase que imediatamente após a escavação? Se o processo foi padronizado, por que os resultados foram tão descontrolados e inconsistentes? A resposta deveria estar nos materiais, na química específica do que foi utilizado, nas quantidades empregadas e nas etapas do processo. Porém, sem conhecer as receitas exatas, os pesquisadores só podiam fazer suposições. Portanto, havia a questão da resina, a análise química dos envoltórios e corpo da múmia, bem como dos revestimentos de diferentes períodos, revelou uma enorme variação na composição da resina. Alguns apresentavam compostos que correspondiam a fontes vegetais conhecidas do Egito. Outros continham substâncias que não eram egípcias de forma alguma. Vestígios de compostos encontrados em múmias de coleções de museus ao redor do mundo indicaram não o Vale do Nilo, mas o Mediterrâneo, apontando para a África subsaariana e regiões que teriam demandado um extraordinário esforço logístico para serem acessadas. As implicações foram consideráveis e permanecem não resolvidas. Ou os egípcios estavam fornecendo materiais de preservação originários do comércio em redes de escalonamento geográfico, ou a identificação desses compostos estava, de algum modo, equivocada. Nem conclusão foi tranquila. Os pesquisadores reagiram de maneira diferente à questão da remoção do cérebro, não porque a técnica não fosse clara, mas porque a lógica de descartar o cérebro enquanto se preservavam os órgãos em potes canópicos parecia por si só incoerente. Se o objetivo era a preservação, por que o órgão mais suscetível à decomposição rápida foi simplesmente descartado? E abaixo de tudo isso, insira a pergunta mais profunda de todas. Os egípcios antigos realmente compreendiam por que seus métodos funcionavam? Eles compreendiam, de alguma forma significativa, a ciência por trás da química que estavam utilizando? Ou estavam seguindo receitas tradicionais cujos mecanismos eram desconhecidos para eles? Essas não eram perguntas simples, e há muito tempo, as ferramentas necessárias para respondê-las simplesmente não estavam disponíveis. Então, eles o fizeram. A descoberta não teve origem em uma tumba, proveniente de uma oficina. Em 2023, arqueólogos que trabalhavam em Saqqara, a extensa e antiga necrópole ao sul do Cairo, fizeram uma descoberta sem precedentes na história da egiptologia. Uma oficina de embalsamamento quase preservada, com recipientes cerâmicos que ainda conservam vestígios da última utilização. Não se trata de embalagens raspadas de uma vitrine, nem de fragmentos analisados de uma múmia que foi processada por décadas de manuseio em museus. Esses eram os verdadeiros recipientes utilizados pelos próprios embalsamadores, selados e deixados de lado, aguardando por 2.500 anos. A química da mumificação do Antigo Egito estava imperturbável entre eles, aguardando para ser lida. A equipe utilizou cromatografia gasosa e espectrometria de massa, métodos analíticos que permitem a identificação de compostos químicos microscópicos em amostras de resíduos. O que descobriram alterou completamente a conversa. As resinas identificadas incluíram compostos de árvores coníferas, como pinheiros e cedros, que possuem moléculas de tarpina, com propriedades antimicrobianas significativas. Essas não foram adições simbólicas, eles eram operacionais. Eles suprimiram ativamente a atividade bacteriana que acelera a decomposição. Em diversas embarcações, foi encontrada cera de abelha, uma substância que cria uma barreira física contra a umidade, selando a superfície externa do corpo envolto e protegendo-o da umidade que, de outro modo, aceleraria sua deterioração.
As gorduras animais atuavam como meios transportadores, permitindo que compostos solúveis em óleo penetrassem na pele e condicionassem o tecido subjacente, e o betume foi identificado em amostras do período posterior. A substância escura proveniente do petróleo confere a muitas múmias sobreviventes sua coloração marrom escura característica e proporciona uma camada adicional de antimicrobiano. Então, os pesquisadores descobriram algo que os parou. Alguns dos compostos encontrados nesses saqqara, os navios, não eram originários do Egito. A análise de resíduos confirmou quimicamente que a resina Ilmi é proveniente de árvores nativas da Ásia tropical e de algumas áreas da África subsaariana. Vestígios de resina dampar apontam para as espécies de árvores do Sudeste Asiático. Esses não eram recursos encontrados no Vale do Nilo. Eles não estavam acessíveis em nenhum lugar próximo a ele. A presença deles em uma oficina de embalsamamento egípcia indicava uma coisa com total clareza. Os egípcios antigos mantinham redes comerciais de grande extensão geográfica, obtendo ingredientes de preservação a milhares de quilômetros de distância, precisamente porque esses ingredientes eram mais eficazes do que qualquer alternativa disponível localmente. Isso não foi acidental. Foi intencional e baseado em informação. As descobertas adicionaram uma nova camada ao natrão. A análise confirmou que natron não apenas desidratou o tecido por meio da dessecação, ele modificou ativamente o ambiente bioquímico do corpo, estabelecendo um pH tão elevado que a atividade de bactérias e fungos tornou-se quimicamente inviável. Não se tratava de um sal passivo. Trata-se de uma intervenção bioquímica de alta precisão, e o cérebro, cuja decisão de remover e descartar foi interpretada por muito tempo como indiferença teológica, acabou seguindo uma lógica pragmática rigorosa. O cérebro liquefaz mais rapidamente do que qualquer outro órgão. Se deixado dentro do crânio, teria comprometido todo o esforço de preservação em poucos dias. Removê-lo não foi demissão. O que ocorreu foi o controle de danos. A química foi eficaz porque os egípcios entenderam empiricamente e com precisão o que estavam fazendo. Nem todos os que faleceram no Antigo Egito receberam o mesmo tipo de tratamento. Tanto sempre foi entendido. A análise esclareceu de forma moderna como a variação foi estruturada e o que ela revela sobre a sociedade que a produziu. A mumificação não foi um processo exclusivo do Egito Antigo. Trata-se de um espectro, uma escala ajustável de qualidade de preservação, adaptada ao que uma família pode pagar, variando do extraordinariamente sofisticado ao funcionalmente básico. Além disso, o fato de que ele estava presente em todas as camadas da sociedade revela algo profundo sobre a civilização. A classe dominante não era a única a acreditar que a preservação do corpo era o caminho para a imortalidade. Houve uma convicção generalizada, com urgência suficiente para que toda uma indústria evoluísse para atendê-la em todos os setores econômicos. Todo o processo de elite ocupava o topo dessa escala. A remoção completa de órgãos, os frascos canópicos com pálpebras divinas esculpidas, as resinas importadas, o natrão em um tratamento cuidadosamente graduado, a duração total de 70 dias, o envoltório de linho medido em centenas de metros, a máscara facial personalizada, o caixão de madeira pintada ou de pedra sarcófago, para os que eram ricos o bastante para encomendar um. Isso foi destinado a faraós, altos sacerdotes, funcionários seniores e nobres mais ricos. Apenas o custo e os materiais foram impressionantes. O cedro importado e resinas coníferas, o almi, a cera de abelha, o linho fino, o habilidoso mão de obra de bombeiros especialistas trabalhando por semanas em um único corpo. Isso não foi um trabalho, era uma indústria por si só, apoiada pelas instituições mais influentes. Abaixo disso, havia uma camada intermediária, documentada por Heródoto e agora confirmada quimicamente como verdadeiramente distinta em sua abordagem. Para aqueles que não podiam pagar o procedimento cirúrgico completo, o embalsamador propôs uma opção: óleo de cedro ou, em certas situações, outro óleo vegetal com forte ação antimicrobiana era injetado na cavidade corporal pelo reto, sendo a abertura posteriormente selada. Nas semanas posteriores, o óleo fez com que os órgãos internos se liquefizessem. Quando o período de natron chegou ao fim
e o selo foi removido, os órgãos dissolvidos foram drenados, resultando em um buraco, enquanto a casca foi tratada quimicamente, sem incisão, sem potes canópicos, com menos materiais importados, um processo mais curto e menos trabalhoso, mas que ainda assim funcionou. O corpo ainda persiste. Na base da escala, o método mais simples consistia em uma imersão em nátron do corpo intacto. Não há remoção de órgãos, uso de resinas ou qualquer tipo de cirurgia. Foi a versão mínima viável da tecnologia. Embora não tenha alcançado a notável longevidade das múmias da elite, preservou o corpo de forma adequada para cumprir seu propósito teológico, suficiente para ancorar a alma. O que esse sistema em camadas representa é verdadeiramente notável. Os antigos egípcios desenvolveram um complexo avançado em química, tecnologia de preservação e engenharia, transformando-o em um serviço escalável. O embalsamador não era um padre que administrava um sagrado mistério apenas para os poucos escolhidos. Eles eram profissionais competentes realizando um comércio organizado com faixas de preços, expertise especializada e uma clientela que incluía quase toda a sociedade. No Antigo Egito, a imortalidade tinha um custo elevado. Os embalsamadores já não existem mais. As oficinas são silenciosas, porém as múmias continuam falando. A cada década que passa, surgem novas ferramentas analíticas que podem ser aplicadas às coleções mantidas em museus há mais de um século. Com cada nova ferramenta, surgem novas informações extraídas do mesmo tecido preservado que estava em armazenamento climatizado, aguardando pacientemente que a ciência desenvolva o significado de fazer perguntas mais eficazes. A digitalização revolucionou a pesquisa de múmias de formas que seriam impensáveis para os egiptólogos que desembrulharam esses corpos pela primeira vez no século XIX. Enquanto os primeiros pesquisadores precisavam mexer fisicamente nos embrulhos para examinar o que estava abaixo, a tomografia computadorizada possibilita o mapeamento interno completo, sem tocar em uma única camada de linho. O que essas varreduras revelaram é notável. Fraturas curadas nos contam sobre acidentes que sobreviveram anos antes da morte. A grave calcificação arterial foi identificada em pessoas que viveram há 3.000 anos, confirmando que as doenças cardíacas não são uma invenção moderna, mas sim resultado de padrões alimentares que remontam a tempos antigos. Há indícios de artrite de origem dentária, abscessos e compressão medular, resultado de décadas de trabalho árduo. Essas não são ideias abstratas. Essas são vidas individuais que, após milhares de anos de silêncio, voltam a ser legíveis. A análise isotópica de ossos e dentes, bem como do esmalte, possibilitou aos pesquisadores determinar a dieta e a origem geográfica com notável exatidão. A quantidade de isótopos específicos absorvidos na infância, que fica permanentemente incorporada à estrutura mineral dos dentes em desenvolvimento, atua como um registro químico do local onde uma pessoa cresceu e do que ela consumiu. Múmias anteriormente consideradas nativas dos egípcios foram identificadas como indivíduos que cresceram em diferentes regiões, migrantes ou viajantes, cujo local de descanso final estava distante de sua origem. O mundo antigo era, na verdade, muito mais dinâmico do que a imagem estática retratada pela arqueologia inicial. E então temos o ADN. O DNA antigo obtido de tecido de múmia transformou-se em uma das ferramentas mais eficazes na reconstrução contínua da história da população egípcia antiga. Pesquisas divulgadas nos últimos anos utilizaram o DNA de múmias para rastrear ancestrais, estabelecer conexões familiares entre indivíduos sepultados na mesma tumba e mapear o impacto genético de ondas sucessivas de migração e conquista ao longo de 3.000 anos da história do Egito. Múmias não se resumem a corpos conservados, eles representam genomas armazenados. Cada ponto de dados, em uma narrativa de nível populacional, ainda está sendo elaborado. Porém, talvez o mais surpreendente seja isso. Em algumas múmias, ainda é possível identificar características faciais. A textura da pele é visível a olho nu. O cabelo ainda mantém sua cor original,
e em diversos casos documentados, as impressões digitais permanecem nas pontas dos dedos que foram pressionadas pela última vez em pele viva há 4.000 anos. O embalsamador sentado naquela oficina perfumada com resina quente, trabalhando durante a noite sob a luz das tochas, não estava apenas cumprindo um ritual. Eles estavam preservando um rosto, uma pessoa, e de formas que nunca teriam imaginado usar ferramentas que nunca poderiam ter concebido. Ainda estamos conhecendo essas pessoas hoje, ainda em processo de memorização dos seus nomes, ainda interpretando suas vidas, à luz da tocha, a pedra da mesa, o aroma da resina de cedro e do natron flutuando no ar do deserto. Retornamos ao ponto inicial, porém nós não estamos dirigindo ao mesmo público que chegou aqui, porque agora entendemos o que são substâncias e o que estavam fazendo em um nível molecular. Temos conhecimento da origem dos ingredientes, de onde vieram, da distância que percorreram e do motivo pelo qual a química funcionou. Estamos cientes da crença que tornou tudo isso possível e da notável engenhosidade humana que converteu essa crença em uma tecnologia capaz de vencer o próprio tempo. Os antigos egípcios encaravam a morte, a experiência humana mais absoluta e universal, e se negavam a aceitar seu caráter final. Uma ciência foi desenvolvida em torno dessa recusa, e a evidência está em museus ao redor do mundo, mantendo sua face original. Isso não é rudimentar. Isso não se trata de superstição. Esse é um dos feitos mais notáveis da nossa espécie.